tá? Vamos ver. Tá gravando? Tá gravando? Não tá gravando? Tá demorando? A gravação foi iniciada. Beleza. Tá? Vocês devem, podem e devem, tá? Trancar aí. Só que tranquem, assim, ó, qualquer dúvida, né, que vocês tenham, tentam fazer pelo áudio, tá? Porque eu não vou ficar olhando muito ali o chat, tá? Porque senão a gente faz uma coisa, faz outra e fica aquela meia confusão, tá bom? Vamos lá, gente, vamos dar só uma recapitulada aqui, mas bem rapidinho mesmo, tá? Acho que está bem claro ali algumas definições, né? A primeira definição aí é a definição de acurácia, né? Importantíssima definição, né? É aqueles acertos que a gente tem, né? A acurácia são os acertos. Mas acertos quando a gente erra também, né? A gente também é considerado uma acurácia, né? Como assim quando a gente erra? Não, é que quando, por exemplo, a gente diz que tem a doença e realmente tem, é uma acurácia. E quando a gente diz que não tem a doença e ela não tem a doença, também é uma acurácia, né? Então, nesse sentido, né, é a questão dos chamados verdadeiros positivos e verdadeiros negativos. Se vocês... Gente, primeira coisa, eu perguntei, vocês estão escutando? Está tudo tranquilo? E vocês estão enxergando o slide? Sim, agora professor, tudo certo aqui. Joia, aí no modo apresentação. Obrigadão. Então é o seguinte, ó. Tudo Pedro para fazer uma prova. Hoje era prova e teste e prova. Não fiz bosta nenhuma, estou anotando as coisas aqui. Ei! Eu não sei o que foi aí, mas tá bravo o negócio aí. Gente, vamos lá. Tá? Acontece essas coisinhas aí, né? Deixar áudio aberto. Vamos lá. Gente, então o que nós temos aqui? O que é a acurácia, né? A acurácia são os chamados, então, é a proporção de acerto que eu tenho. O acerto significa os verdadeiros positivos e os verdadeiros negativos. Eu lembro bem que eu pedi para vocês, depois tem uma tela mais para frente aqui, essa aqui, ó, tá? Tá na próxima tela mesmo, que eu, na hora, aquele dia, eu fui criando essa tela para vocês. Eu acho que é uma tela muito importante, porque a gente fala muito em verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso positivo, falso negativo, o que é isso aí, né? E, aliás, constantemente a gente está escutando isso nos telejornais também, né? O que é esse tal de falso positivo, esse falso negativo aí? Então, lembra sempre aquela questão, né? O verdadeiro positivo indica a presença da doença quando, de fato, ela existe. Então, quer dizer, o que é o positivo? Tu está dizendo que a pessoa tem a doença, e ele é verdadeiro, então ela tem a doença. Lembra que a gente brincou dessa maneira? O que é um verdadeiro negativo, né? Indica a ausência da doença quando ela não tem a doença. Então, o que é negativo? Negativo é não ter a doença. E é verdadeiro, então ela não tem. Se é verdadeiro o que eu falei, ela não tem. Então, o que é falso positivo, né? Falso positivo é quando a presença da doença, quando na realidade ela não existe. Então, vamos fazer o nosso esqueminha ali. Positivo, tem a doença. Positivo é ter doença. O que é falso? Opa, ela não tem. Né? Eu digo que ela tem a doença, porque é positivo, mas é falso o que eu estou falando. Então, ela não tem. Tá? Aí, o falso negativo. Eu digo que ela não tem a doença, quando na realidade é falso, né? Como eu falei, é falso, negativo, ela não tem a doença, então ela tem. Então, essa é a ideia, sabe? Então, por isso que eu coloquei essa tela aqui para vocês, é uma tela de resumo, né? Aquele resuminho básico nosso, né? Então, falso, positivo. Positivo, tem a doença, indica a presença da doença, tá vendo ali no início? Mas é falso, opa, então ela não tem. Aí o falso negativo, não, ela não tem doença. Mas é falso, opa, então ela tem. Entendeu? Essa é a jogada. O verdadeiro positivo, ela tem a doença. E é verdadeiro? Então ela tem a doença. Verdadeiro negativo. Negativo é não existe a doença, não tem a doença. De ausência da doença. E é verdadeiro? É, então não tem a doença mesmo. Então essa é a ideia muito legal da gente então entender, né? Muitas vezes aparece aí a quantidade de falsos negativos, né? Falsos negativos, né? Então o que é falso negativo? Quando tu indica que não há o sinal da doença, mas na realidade ela tem. Isso é ruim, né? Isso daí, né? Imagina, né, gente? Chega lá, faz um teste falso negativo. Né?
Então, essas definições, elas são bem importantes para nós. Aí depois a gente fez alguns exercícios na aula, não vou falar sobre isso aqui. Sensibilidade, né? Então, essa definição, as 3 definições aí, né? 4 definições finais. A gente tem acurácia, sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. Então, a sensibilidade é a capacidade de detectar a doença quando, de fato, ela está presente, certo? Então, essa é a ideia, capacidade de detectar a doença quando, de fato, ela está presente. O que a gente vai ter com isso? Menos falsos negativos. Vocês lembram o que são falsos negativos? Quando a pessoa está doente, mas é falso, então ela não está, né? Então, indica que não há sinais de doença quando existem esses sinais, ou seja, a gente tem essa relação. Ali eu botei até um exemplo, né, que eu acho que fica claro ali, né, no teste da gravidez. O resultado indica que a mulher não está grávida, tá? Mas é falso, então ela está grávida. É falso negativo, né? Então, negativo é não estar grávida, e é falso, portanto, ela está. E falso positivo é o contrário, né? Seria exatamente o contrário ali. Então, se a gente pensasse no mesmo exemplo, dizer a mulher está grávida, mas é falso, ela não está, entendeu? Então, esse é um detalhezinho importante que a gente tem que entender um pouco sobre sensibilidade. Quando que a gente, então, escolhe um teste sensível, nós vamos ter vários exercícios aí com essa questão de escolher um teste sensível, né? Escolher um teste específico. E quando que a gente escolhe? Quando a gente tem doenças que podem até ser graves, tudo bem, mas elas são tratáveis, tá? A gente consegue fazer um tratamento, e ali tem alguns exemplos, tuberculose, sífilis e tudo mais. Quando a gente precisa fazer um rastreamento de uma doença, tá? Então, a gente vai analisar um grupo populacional e vamos rastrear essa doença, se ela está presente nesse grupo, tá? E ali tem um exemplo, HIV em banco de sangue, ou então, logicamente, em testes de sangue, e quando os resultados errados não vão me causar, assim, um grande problema. Então, não me causa nenhum trauma, não me causa nenhum problema, certo? Então, se eu te der um diagnóstico, e esse diagnóstico estiver errado, tu tem uma dor de cabeça, pronto. Uma dor de cabeça crônica, sei lá, uma dor de cabeça tu tem. E o resultado é errado, não te causou nenhum trauma, né? Agora, se dá um resultado, por exemplo, tu tem câncer, tu tem AIDS, né? Tu tem HIV e tal. Já muda totalmente a história, né? Resultados errados causam sim traumas, certo? Então a gente tem que cuidar um pouquinho quando que a gente escolhe o chamado teste sensível. Lembrando, tá? Teste sensível é a capacidade de detectar a doença quando de fato ela está presente, tá? Então é essa que é a ideia do teste sensível, então. Aqui é a fórmula para se encontrar a sensibilidade, que a gente vai precisar depois, a gente vai montar muitas essas tabelinhas aqui, em que a gente coloca na coluna os testes chamado positivo e negativo, e aqui a doença que está presente ou ausente, né, nessas duas colunas. Nós temos aqui a sensibilidade, que é a divisão do A, este Azinho aqui, que é o verdadeiro positivo, dividido pelo total aqui de baixo, que é o A mais C. Então, aquilo que a gente falou, né? Capacidade de detectar a doença quando de fato ela está presente. Então, a doença está presente, A mais C, né? E como que a gente detectou? Com teste positivo. Então, é A sobre A mais C. Obviamente, que é interessante e importante que esse percentual, essa probabilidade, ela seja uma probabilidade alta, né? Aí depois vem aqui os cálculos de sensibilidade, a gente já brincou. Especificidade é a capacidade de detectar verdadeiros negativos, né, nos indivíduos verdadeiramente sadios, né? Então, essa que é a ideia, né? Verdadeiro negativo nada mais é que dizer que a pessoa não tem a doença e realmente ela não tem, em relação ao número de pessoas, do total de pessoas não doentes. Se a gente pensar na fórmula aqui, depois eu volto ali, nós temos esse D, que é o número de verdadeiro negativo, né? Verdadeiro negativo significa eu dizer que a pessoa tem a doença
não tem a doença, né? E ela é verdade, ela não tem, sob o número total de doença ausente. Então, a gente vai fazer a divisão deste elemento por este daqui. Logicamente, também a gente deseja que esse resultado seja sempre o mais alto possível, né? Então, a gente tem essa relação. A gente tem aí, por que escolher um teste específico? Quando a gente quer confirmar, por exemplo, um diagnóstico, quando um falso positivo lesa muito o paciente, né? E aí eu já tinha falado anteriormente com vocês sobre o diagnóstico de câncer, né? Tu inicia lá um tratamento, enquanto na realidade tu não precisaria iniciar. Então, esse é um detalhe importante. E as doenças chamadas intratáveis ou de dificílimo tratamento. Então, a gente tem aí a escolher um teste altamente específico, tá? A fórmula tá ali. A gente fez alguns exercícios, aqui a gente mostrou um pouquinho sobre a sensibilidade, a especificidade, usando o que a gente chama das curvas ROC, né, que a gente é uma escolha. Então, vocês têm aqui várias opções, né, para escolher sensibilidade e especificidade, né, tem que escolher aquele que melhor convém para nós, ou seja, claro que eu queria 100% de sensibilidade, mas quando eu tenho 100% de sensibilidade, eu tenho 0 de especificidade. Mesma coisa aqui ao contrário. Então, a gente tem que pegar uma linha, né, que a gente obtenha um resultado bom para ambas as partes, como a gente diz, né? Então, nós temos aqui uma sensibilidade de 94,6%, significa, então, que a gente vai identificar corretamente, da cada 100 crianças, 95 nós vamos identificar com microcefalia. Já a especificidade, a cada 100 crianças, em torno de 73, 74 crianças, a gente vai descobrir aquelas pessoas que não têm a microcefalia, né? E 82%, ou seja, da cada 100 testes, em 82, a gente faz a probabilidade correta de tem, não tem, né? Seria mais ou menos nós. Temos o valor preditivo, né? O valor preditivo, como o próprio nome já diz, preditivo é a probabilidade de uma doença após os resultados dos testes. Então, se teve um teste positivo, a gente quer saber qual a probabilidade real de tu ter realmente a doença, né? Então, a gente tem aí 2 tipos, né? Que é o valor preditivo positivo, que é nada mais a proporção de verdadeiros positivos entre todos os positivos, né? Então, seriam os verdadeiros positivos, aqueles que a gente aplica, a pessoa tem a doença e realmente confirma que ela tem, né? De um total de todos os testes positivos. Já o preditivo negativo é a proporção de verdadeiros negativos, né? Entre todos que são negativos. O verdadeiro negativo significa que a pessoa não tem a doença e foi identificado realmente que ela não tem, porque é verdadeiro, em relação aos resultados do teste que é negativo. O teste negativo é um teste negativo para a doença, tá? Então, nós temos aí essa forma de... Vamos ver uma coisa aqui, se alguém está me mandando um WhatsApp aqui, se alguém da turma, será? Acho que não, acho que sim. Vamos ver. De repente... Vamos ver. Tá, depois eu vejo. É da turma, mas depois eu vejo. Tá? Então, o que nós temos aqui? Aqui temos como que se encontra o VPP, né, que é o valor preditivo positivo, numa tabela. Então, o valor preditivo positivo seria, então, pegar este valor aqui, né, que é o valor, o VP, que é o verdadeiro positivo, sobre o total dos testes. Então, o valor preditivo é analisado em cima do teste. Então, eu tenho que dividir pelo total de testes que deram positivos. Então, ele deu verdadeiro positivo dividido pelo total de testes positivos. Já o valor preditivo negativo é exatamente o contrário, né? É o valor verdadeiro negativo dividido pelo número de testes que deram negativos. Então, a gente cuida um pouquinho aí, não confundir essa questão de sensibilidade e especificidade. Aqui é um resumo rápido das nossas definições: sensibilidade, especificidade, né? Tudo através dessa tabela que a gente vai
criar em algumas questões, em algumas outras questões essa tabela já é fornecida para nós. Então, não esquecendo que a gente tem na coluna aqui o teste positivo e negativo, e aqui a doença, que ela está presente ou ausente nos pacientes. Bom, eu tinha falado que o gabarito da fase do gabarito da, não é da fase da bateria 2, está lá no final, na última página, tá? E aí a gente entra aqui comentando um pouquinho sobre o teste do bateria 1. Alguns a gente já fez, mas também não custaria nada a gente falar de novo, né? Rapidamente aqui, até para vocês acompanharem aí no material de vocês. Então aqui a gente tem essas questões, a grande maioria delas foram retiradas daquele livro que eu mostrei no início, né? A gente tem aqui que lembrar um pouquinho das telas anteriores. Eu disse sempre fazer gente, fazendo um resumo não tem. Um resumo no máximo de 2 páginas, vocês vão fazer um resumo dessas definições, quando que eu uso um teste mais sensível, mais específico, né? O que é sensibilidade, o que é valor preditivo positivo, negativo, falso positivo e tudo mais. Então, dá para fazer um pequeno resumo, e aí vocês com um resumo, com a tabela também, né? Com as fórmulas, vamos dizer assim, e depois, com ela, vocês vão ter acesso no dia da avaliação, e inclusive hoje também a gente já pode, se alguém já fez, né, utilizar um pouquinho para a resolução desses testes aí. Então, para o rastreamento de uma doença, né, deve-se utilizar um teste que tipo? Então, se vocês lembrarem, né, quando que a gente usa um teste sensível, né, quando resultados errados não vão me causar muito problema, né, doenças graves, mas eu tenho possibilidade de tratamento, né, e também tem uma outra informação que a gente colocou, e eu posso voltar ali, sem problema nenhum. Ó, estou voltando, que deve ter uma chamada rastreamento. Ó. Olha ali, olha ali. Né? Quando que eu escolho um teste sensível? Né? Teste sensível. Diagnóstico de doenças graves, mas possível tratamento. Rastreamento de doenças em grupos populacionais. E quando aqueles resultados errados não vão me causar problema. Então, voltando lá, nós então vamos marcar diretamente. Aí eu coloquei aqui, né? Essa primeira bateria, gente, a grande maioria deles está pronto, né? Mas é bom que a gente entenda um pouco por quê. Então, em cada definição, em cada tela, eu coloquei todas as definições que estão nas alternativas, para a gente ver o que a gente poderia, né, encaixar ali. Então, a escolha por uma questão de eu fazer um rastreamento de uma doença, eu vou ter que usar um teste com alta sensibilidade. Tá? Então, aqui nós marcamos a alternativa da letra A. Opa, volta lá, a letra A, mas aqui seu marco vai para frente, porque eu estou no modo apresentação. E ali embaixo a gente falou o que é especificidade, o que é valor preditivo negativo e o que é razão de verossimilhança. Verossimilhança é uma questão de probabilidade e tal, que a gente não cabe, neste momento, a gente trabalhar com isso. Mas, só para lembrar, quando que eu escolho um teste com alta especificidade, né, é quando a gente verifica que resultados errados nos causam lesão, enquanto a sensibilidade eu falei agora, né, resultados errados não tem problema nenhum, né? Se eu disser para ti que foi detectar, tá com dor de cabeça, qual o problema de tu errar isso que tá falando? Não há problema nenhum. Agora, vai errar uma informação sobre uma doença grave, né? Então aí realmente pode causar aí lesão, seja uma lesão, né, por exemplo, pode causar lesão mesmo, no sentido de fazer uma quimioterapia, né, e pode te causar questões, né, de cabeça, logicamente, né, de tu ter uma doença e na realidade tu não tem aquilo que foi dito para ti, tá? Eu estou ainda naquilo ali, né? Então, outro motivo de também, né, da gente escolher uma alta especificidade seria, então, em doenças intratáveis ou aquelas doenças de muito difícil tratamento, tá? Então, eu acho que dá para ver bem claro a diferença que existe num e no outro, né? Então, basta que lembre um pouquinho a questão de sensibilidade, né, e especificidade. Então, lembra que sensibilidade, só para retornar,
Capacidade de detectar uma doença quando de fato ela está presente. Agora, a especificidade é a probabilidade de dar negativo na ausência da doença. Tá? Então, a gente tem que cuidar um pouquinho esses elementos aí, né? Bom, na número 2, já tínhamos feito essa, né, gente? Também já tínhamos feito essa aqui. Na número 2, durante os 5 primeiros dias, após o início dos sintomas da febre amarela, é possível realizar detecção RNA viral em soro, mediante técnicas moleculares. O laboratório está comercializando um kit, tá? Não vou ler tudo. O teste produziu 37 resultados positivos. O teste, né, deu 37 resultados positivos de 18 mil amostras de sangue de pessoas sadias. E agora vem, e 120 positivos em 130 pacientes. Então, quer dizer, esses 130 pacientes comprovadamente com febre amarela, tá? Então, eu detectou em 120 resultados positivos em 130 comprovadamente com doença com a febre amarela. Qual a sensibilidade? Então, a sensibilidade nada mais é do que a capacidade, né, de detectar a doença quando de fato ela existe. Então, como que a gente vai calcular? Eu acho que um de vocês aí já está calculado, mas tudo bem. Vamos aqui. Aqui, né? Está aqui. Eu acho que já tá aqui. Vamos ver uma coisa. Aqui. Então, olha ali, ó. O teste detectou 120 pessoas com a doença, num total de 130 que estavam comprovadamente doentes. Então, a sensibilidade vai ser nada mais, nada menos que 120 dividido por 130. Então, gente, a gente tem 92%, né, de probabilidade de detecção correta de uma doença. Ou seja, é um índice bastante alto, né? A gente está hoje escutando aí que a vacina vai ter não fala em termos de sensibilidade, mas vai ter um acerto aí de 95%, né? Então seria isso aí, a cada 100 pessoas, em 95 delas, a vacina vai ser positiva no sentido da doença da Covid, certo? Então, mais ou menos essa ideia aí em relação a essa questão. Já tínhamos feito também, né? Já na número 3, diz que o a capacidade do Hospital do Exército é da onde foi feita a residência. A capacidade do procedimento de diagnose, de efetuar diagnósticos corretos de doença quando está presente, os chamados verdadeiros positivos, tá? Então, a gente tem que aí descobrir exatamente o que significa isso. De novo, eu coloquei todas as definições, né? O que é VPP, VPN, especificidade, sensibilidade, e aí tem uma outra definição, suscetibilidade, que nada mais é que a probabilidade de acontecer algo. No caso, o algo nosso seriam as doenças. Então, o que a gente tem aí que marcar? Né? É só vocês, então, pegarem a colinha de vocês, que é essa colinha que está aqui na frente agora, e tentar encaixar uma resposta. O que vocês acham aí? Né? Essa aí não tem gabarito, né? Não tem, mas tem, né? Não tem, mas tem. Não tem assim escrito, é A, é B, é C. Né? Mas, com as definições que vocês têm aqui embaixo, acho que seja bastante tranquilo vocês, então, definirem corretamente qual é a letra correta. Né? Então, o que a gente tem ali? Capacidade, olha o termo, capacidade de efetuar diagnósticos corretos, né, quando a doença está presente. Então, o que é isso aí? Isso aí para nós chama-se sensibilidade. Capacidade de detectar uma doença quando de fato ela existe, quando de fato ela está presente. Portanto, é aquilo que eu falei. Nós temos que saber essas definições. Se tu pegar a tua colinha e colocar do lado, colinha que eu digo resumo, tá? Pegou o teu resumo, coloca do lado, tu vai tirar de letra essas informações aí e definir qual a resposta correta. Na número 4, então nós temos desejável, né? Um teste diagnóstico seja simultâneo, aquilo que eu falei agora há pouco, né, gente? Altamente sensível, altamente específico, né? Que eu consiga com a sensibilidade, com a especificidade, valores altos, né? Mas você sabe que isso
já mostrei até naquele trabalho ali da microcefalia, que é difícil acontecer isso aí, né? Isso é muito raro acontecer. Então, tem que ter como ele chama ali, um contrabalanço. Aí ele pergunta aqui, a especificidade do teste deve ser priorizada sobre a sensibilidade, quando o objetivo do teste é qual? Bom, já falamos isso 1, 2, 3 vezes hoje. Hoje, somente hoje, 3 vezes, né? Então, a especificidade, né? Normalmente, quando eu quero que resultados, eles podem lesar os pacientes, eu vou pegar um teste altamente específico. É isso que eu quero ali, né? Ou então, quando doenças, lembra? Intratáveis ou de difícil tratamento, eu vou, então, tentar pegar um teste com alta especificidade. Então, a gente vai olhar, né, as alternativas. Rastreamento não tem nada a ver, né, porque rastreamento é a sensibilidade, é uma das características para nós adotarmos um teste com alta sensibilidade. Diagnóstico de sífilis é uma doença grave, não tem como negar, mas ela é tratável, né? É tratável, não teria problema nenhum também. Rastreamento, né? De novo, a palavra rastreamento. Também vem a palavra rastreamento junto com sensibilidade, né? Seleção de pacientes que serão submetidos a um segundo teste, né? Não é bem assim, né? Nós temos na especificidade a seleção de pacientes doentes, né, que serão submetidos a um segundo teste, não a seleção de pacientes aleatoriamente, entendeu? Essa aqui dava para enganar, porque olhe bem, gente, olha aqui, ó, eu vou voltar lá, tá? Não tem problema nenhum, a gente volta. Aqui. Quando eu vou escolher um teste específico para confirmar um diagnóstico, né? Quando lesa o paciente, quando tem doenças intratáveis ou de difícil tratamento. Então, volta lá, volta para a questão. Então, poderia causar um pouco de dúvida, né? Aqui, essa questão da letra D, mas ele deveria ser mais claro na letra D. A seleção de pacientes doentes que serão submetidos a um segundo teste, mas não de pacientes aleatoriamente, né? Porque, de repente, tu vai ter pacientes que estão bem e tu vai fazer o teste pela segunda vez. Não. Então, faltou a palavrinha ali para ser possível a gente imaginar marcar a letra D, né? Mas a letra E, eu acho que é a que está mais clara aqui, né? A confirmação diagnóstica de uma doença letal e incurável. O que a gente falou? Doenças intratáveis ou de dificílimo tratamento, certo? Então, marcamos aqui a letra E. Está aqui, ó, né? Não precisa nem ter ido lá, né, gente? Estava tudo escrito aqui, ó. Né? Mas beleza. Número 4 foi. Vamos para o número 5, então. Número 5 diz o seguinte: a probabilidade que um paciente selecionado aleatoriamente entre os pacientes tenha um resultado negativo nos testes diagnósticos se realmente não tem a doença. Tá? E aí, gente, o que nós temos que entender aí? Vamos lá? Aí eu coloquei as 3 definições, né? Tá? As 3 definições de sensibilidade, de especificidade e VPN, né? Então, ele tem ali, ó, tem um resultado negativo se realmente não tem a doença, tá? Então, quer dizer, negativo na ausência da doença, nada mais é do que especificidade, tá? Beleza, vamos. Eu estou passando um pouquinho mais rápido, porque a maioria a gente já fez essas aqui, né? Então, estou dando só essa aqui eu acho que até a gente não fez, né? Então, vamos cuidar. Com relação à avaliação correta dos testes de diagnósticos, que são especificidade, valor preditivo, sensibilidade, né? Assinale a alternativa correta na número 6. O valor preditivo positivo é a probabilidade do paciente com teste positivo ter a doença? Vamos ver aqui. Então, a gente tem nessa tela, né? Ele coloca ali o que a gente tem. A gente tem aqui a questão
as definições, o que é um valor preditivo positivo, negativo e tudo mais. Valor preditivo positivo mede a probabilidade de ter a doença, dado que o teste foi positivo. Então, é a probabilidade do paciente com um teste positivo ter a doença. Então, tu vê que a primeira afirmativa tem tudo a ver, né? Agora, já na letra B, o valor preditivo negativo é a probabilidade de um teste dar negativo na ausência da doença, tá? Então, o cuidado aqui é a questão desse termo, né? É a probabilidade de um teste dar negativo na ausência da doença. Então, quer dizer, é uma relação contrária à definição. O que o VPN mede? A probabilidade de não ter a doença, dado que o teste... Professor. Oi. Não está mais aparecendo os slides. Ué? Vamos ver por quê. Vamos ver por quê. Isa, será que não é um problema na tua internet, algo do tipo? Travou aqui, travou pro Bruno, travou. Mas as 15... então, agora é pouco. Não sei, pra mim tá aparecendo, desculpa. Tá, agora tá aparecendo... Pra mim tá normal. E eu acho que tá... Aparecendo. Tá? Então, vamos ver de novo aqui. Vou passar de novo ali. Tá? Onde é que eu tô ali? Ali. Não apareceu para quem perguntou agora? Não, mas eu vou tentar ver minha internet, então. Tá. Dá uma olhadinha aí, porque se for o caso, a gente dá um jeito aqui. Não sei o que fazer, mas a princípio desligar e ligar de novo. Acho que seria isso. Bom, então, aqui nós temos as definições, né, que nós temos em cada caso, e a gente quer saber quais das afirmativas é considerada uma afirmativa verdadeira ali, tá? Então, a especificidade, capacidade de dar negativo na ausência da doença, o que está dito lá em cima? É a proporção de verdadeiros negativos entre todos os indivíduos com teste negativo, né? Então, aqui é o contrário, ou seja, a capacidade de dar negativo na ausência da doença, é diferente. Sensibilidade depende da prevalência, depois a gente vai ver, eu acho que tem uma tela mais para frente lá que vai falar sobre isso. A sensibilidade já está errada aí, porque ela não depende da prevalência, nem um nem outro. Prevalência é a proporção de pessoas doentes, tá? Não seria isso, não vai depender. E a especificidade determina testes com valores positivos. Tá? Isso aqui não tem nada que ver, porque especificidade é a capacidade de dar negativo na ausência da doença. O que ele colocou ali? Determina testes com valores positivos, independente da sensibilidade do mesmo. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Até por sinal, não pode ser independente, né? A sensibilidade e especificidade tem que trabalhar em conjunto. Lembra que a gente falou sobre a microcefalia agora há pouco. Não adianta a gente pegar uma especificidade alta e uma sensibilidade muito baixa, ou vice-versa. Então, não tem nada a ver de ser independente um do outro, tá? Essa é bem chatinha, né? Porque tem umas definições realmente que são definições assim bem portuguesado mesmo. Bom, essa daqui não, essa aqui é extremamente direta, né? A probabilidade pós-teste positivo é igual a quem? Quando a gente fala a questão do pós-teste, né? Então a gente tem que entender que é valor preditivo, tá? A gente falou isso, se querem ver lá, eu vou voltar lá na definição, onde é que tu tá aqui? Onde é que tá aqui? Aqui. Ó, probabilidade da doença após os resultados dos testes. Então, é pós-teste. Os valores preditivos são pós-teste. Tem preditivo positivo e preditivo negativo, né? Então, o chamado pós-teste que ele falou ali, já me deu exatamente a resposta, que é valor preditivo do pós-teste e de positivo. Portanto, não tem como a gente negar, que é o VPP, o valor preditivo positivo. Esse estava bem fácil, né? Na verdade, o que definiu para ser preditivo? O tal do termo pós-teste. Pós-teste é preditivo, seja ele positivo, seja ele negativo, então. Aqui a gente já fez essa, né?
proporção de todos os resultados de um teste, tanto positivo quanto negativo, quando estejam corretos, nada mais que um acerto de um teste, esse não tem muito o que falar, né? É exatamente a questão de acurácia, né? Proporção de todos os resultados de um teste, tanto positivo quanto negativo, e eu acertei os positivos e eu acertei os negativos. Portanto, eu acertei o teste. Consequentemente, chama-se acurácia. Tá? Esse aí tá bem de boas, né? Esse não tem problema nenhum. E aí começam, gente, a aparecer, tá? Agora sim, ó. Eu sei que vocês têm essa primeira tela já preenchida, tá? Mas a gente vai tentar preencher agora aqui na aula. Opa, deixa eu sair daqui. Aqui, tá? A gente vai tentar preencher, né? Como assim preencher? A gente vai tentar. Deixa eu centralizar isso tudo aqui. Aqui. Tá, acho que deu. Então, o que, que nós temos aqui? Um estudo de prevalência realizado no interior de Minas. Foi testada uma técnica para diagnóstico da parasitose. A técnica foi utilizada em 103 crianças com diagnóstico de amebíase. Tá? Então, significa que 103 crianças foram diagnosticadas. Agora, e em 96, tá? E em 96, que viviam no mesmo domicílio dos casos, porém sem sinais de doença. Então, nós temos aí que 96 sem sinais de doença. Porém, 20 crianças com diagnóstico clínico de amebíase, e 15 das crianças sem qualquer sintomas. Tá? Então, significa dizer, gente, que eu tenho num total desse... Ó, vamos começar pegando essa informação aqui, tá? Vamos pegar essa informação, vou botar numa cor diferente, tá? Vamos pegar essa aqui. Então, onde é que eu vou colocar 103? 103 com diagnóstico de amebíase, com diagnóstico da doença. Então, eu tenho um total de 103. Esse é o númerozinho que vai aqui, tá? Muito bem. Agora, vamos pegar esse aqui. 96 crianças que viviam nos mesmos domicílios, porém sem sinais da doença. Ó, 96 crianças que viviam nos mesmos domicílios, porém sem sinais de doença. Então, a doença estava ausente. 96. Agora vamos lá. 20 crianças com diagnóstico clínico. Vamos anotar isso aqui. 20 crianças com diagnóstico clínico positivo, né? Ou seja, 20, vou botar a letra igualzinha de todo mundo aqui para ficar bonitinho. Aqui. 20 estariam aqui, correto? E 15 das crianças, sem qualquer sintoma, tiveram resultado positivo no teste. 15 das crianças, ó, 15 das crianças sem qualquer sintoma. Então, está na coluna de doença ausente e tiveram resultado positivo. Então, tu tens o 15 neste localzinho, tá? O que a gente vai ter que fazer agora? Esses dados todos aqui foram dados retirados do enunciado, tá bom? Agora a gente vai começar a preencher, né? A gente começa a preencher. Olhe bem, se tem que ter 103 no total, agora é barbada, gente. Ó, eu já tirei os dados do enunciado, não tenho mais o que fazer, tá? E agora é só começar a preencher aqui, ó. O que dá 20 mais 15? Nós temos 35. Então, uns 35 que o teste para a doença deu positivo. Agora, olha aqui, ó. Dá para achar esse cara aqui? Claro que dá, né? 83 mais 20, 103. Tá certo? Agora dá para achar quem é esse cara aqui, ó. Dá, esse aqui dá para achar tranquilo. É 81, né? 96 menos 15. Ou 81 mais 15, né? Que dá o 96. Aí dá para a gente achar esse total aqui agora? Agora dá. 83 mais 81, 164. E agora dá para a gente achar o total de pessoas que foram estudadas, né? Como é que a gente descobre o total? Aí tu soma ou a coluna, ou tu soma a linha, que tem que dar a mesma coisa. 199. É isso? É. Pronto.
nós conseguimos criar, então, a nossa tabela. E agora vem duas perguntas extremamente bobas, tá? Que estão aqui, ó. Então, aqui está a nossa tabela e as perguntas bobas. Como é que eu acho a sensibilidade? Então, eu vou botar em letra vermelha. Sensibilidade nada mais é do que 20 dividido por 103, né? Sensibilidade. 20, pega a nossa colinha aquela e divide por 103. Já a especificidade, nós vamos pegar quem? Nós vamos pegar o 81, vou colocar numa outra cor, tá numa cor verde, e dividido pelo 96. Então a gente vai ter aqui. Oi. Com licença, tudo bem? Ali. Professor, eu não consigo, não sei se é só eu, mas eu não consigo acessar a tua tela, não consigo ver o que o senhor está fazendo. Pelo menos para mim e para algumas pessoas. Não, professor. Eu não Para mim também não. Tá travando? Para mim não tá Tá travando não está bastante. compartilhando a tela que o E senhor a tela está tá- fazendo. Tá, então vamos fazer. Na questão 4. Vamos fazer o seguinte. Eu vou descompartilhar e vou compartilhar de novo. Isso. Vamos ver. Ele não tá. Oi, vocês estão aí? Sim. Ah, tá. Ele tá dando ele não agora não tá respondendo, ó. Aí não estão enxergando que não tá, né? Não estou enxergando nada. Tá. Estranho. Que agora ele tá rodando aqui sem a minha tela ficou branca agora. Puxa vida, o que deu aqui? Tá dando assim, ó. Microsoft Teams, agora ele não tá respondendo. Tá, se eu sair, tá, gente? Vocês não saem, fiquem na mesma sala, tá? Eu volto. Beleza. Tranquilo, professor. Vamos ver, eu vou fechar. Oi, gente. Agora vamos ver. Agora deu para mim. Pra mim voltou. Ó, compartilhei. Tá tudo tranquilo? Sim, agora dá para ver a tela. Tá. Então, eu vou voltar para essa questão número 9, tá? Porque as outras são meio teóricas ali, estão até respondidas, tá? Então, eu vou voltar para essa aqui. Vou eliminar esses numerozinhos aqui e a gente faz de novo sem problema nenhum, tá? Para ninguém ficar, obrigado. porque agora começam a aparecer algumas questões. Mas assim, ó, se der problema, me falem. Eu dou um jeito para ir num outro local aqui que talvez seja melhor, mas eu acho que esse aqui tá bom. Ele tá meio travando ou não? Não consegui perceber ainda. Pra mim Então, tá normal. Tá, se tiver travando, assim, você me dá um toque, eu vou para uma outra peça aqui que talvez seja melhor, tá? Então, vamos lá. Então, já que a gente estava fazendo essa aqui, eu tinha... Deixa eu eliminar tudo aqui. Porque eliminar o que eu fiz, porque é importante, senão... Tá, beleza.
o que nós temos aqui, ó, gente? Ó, nós temos um caso... aqui, agora sim. Nós temos um caso aqui, que é um estudo de prevalência, e nós temos no final que calcular a sensibilidade e especificidade do teste. Tá? Então, a gente tem que saber algumas informações aqui. A técnica ela foi utilizada para 103 crianças com diagnóstico clínico, né? Ou seja, com a doença, vamos falar assim, tá? Então, eu coloco 103 aqui, ó, doença presente 103. Já em 96 crianças que viviam no mesmo domicílio, porém, mas com sinais e sintomas sem sinais. Então, não está ausente. A doença não está presente nessas 96 crianças. Então, eu tenho que colocar 96 aqui embaixo. Depois, a gente tem aqui, ó, 20 crianças com diagnóstico clínico. Deixa eu botar numa outra letra aqui. 20 crianças com diagnóstico clínico da doença. Então, das 103, nós temos 20 com a doença. E 15 crianças sem qualquer sintomas tiveram resultado positivo para o teste. Resultado positivo para o teste é esse. As crianças estavam sem sintomas, portanto, aqui é 15. Tá? Feito isso, agora a gente tem que preencher toda essa tabela. Agora ficou fácil, por quê? Se aqui é total, 20 mais 15, 35. Tá? Se aqui é 103 é o total e eu já tenho 20, ficam faltando 83. Se aqui eu tenho 96, né? 96 e eu já tenho 15, então o que significa? Que ficaram faltando 81, certo? Porque 81 mais 15 é 96. Aí, quantos deram teste negativo? É só somar 83 com 81. 164. Quantos nós temos no total de pessoas consultadas aqui nesse estudo? É só vocês somarem ou essa linha, essa coluna, ou essa linha, que vai dar o mesmo resultado, lógico, 199. De posse desse valor, a gente sabe, gente, assim, ó, que a sensibilidade, já podemos identificar que a sensibilidade vai ser baixíssima. Por quê? Porque, olha aqui, ó, de 103 pessoas doentes com a doença, o teste deu só em 20. Então, é um teste com sensibilidade baixíssima. Em compensação, quando eu quero detectar se uma pessoa não tem a doença, o teste está dando negativo para 81 pessoas. Então, está dando uma especificidade bem mais alta. Como é que a gente calcula isso aqui? É bem fácil. Pegamos esse valor, botar em vermelho, e dividimos por esse outro valor. Então, pegamos o número 20 e dividimos por 103. Então, beleza. Está aqui a minha resposta. O que vai dar isso aqui? 20 por 103, dá aproximadamente 20%. Vai dar... Bom, aí só fazendo. Vamos ver aqui. Vamos pegar a calculadora e fazer 20 dividido por 103. 19,4. Como eu disse, era quase 20, né? 19,4%. Uma sensibilidade extremamente baixa, muito ruim isso, né? As pessoas que têm a doença, o teste detectar em apenas 19%. É muito baixo, mas tudo bem. Especificidade, vamos ver, vai ser o número 81, né? Vai ser esse númerozinho aqui, vou botar numa outra cor, em verde, dividido por 96. Então, se tu dividir 81 por 96, significa que aquelas pessoas que não têm a doença, o teste detectou em 81 delas, gente. Das 96 que não têm a doença, a especificidade detectou em 81. Ou seja, o teste detectou em 81. Ou seja, nós temos uma especificidade bem alta aqui. Vamos ver o que nós temos. 81 dividido por 96. Em torno de 84,3%. 84,3%. Está ali. Tá? Então, para a gente poder calcular sensibilidade, especificidade, a melhor saída é essa, tá? Criar uma tabelinha. Essa tabelinha tem teste positivo e negativo
doença, presente, ausente. E com o enunciado, vai tirando os dados e vai conseguindo tranquilamente chegar na resposta, tá? Então é um exemplo bem legal, a gente tem outros exemplos daqui um pouco para brincar também. Bom, essa questão, gente, ela é muito interessante, tá? Essa 10, é muito interessante. Você quer diagnosticar a febre, tá? Febre, temperatura acima de 37,8. Está usando um termômetro que sempre marca 37,8 ou mais. Ou seja, se hoje eu não estou com febre e eu usar esse termômetro, ele vai dizer, Clândio, tu está com febre. Se hoje tu está com febre, o termômetro vai dizer, Clândio, tu está com febre. Tá certo isso? Então, quer dizer, olha o que eu estou dizendo. Olha o que eu estou dizendo. Eu não tenho febre, mas eu boto o termômetro e vai dizer, Clândio, tu está com febre. Eu tenho febre. O termômetro vai dizer o quê? Tu está com febre. Né? Pensaram bem aí o que vocês tentam encaixar a resposta ali. A sensibilidade do termômetro é 0, ou é 0, ou é 50, ou é 75, ou é 100%. Então, a gente tem que pensar nisso aí. Ah, mas eu estou esquecido o que é sensibilidade, né? Sensibilidade é capacidade de detectar a doença quando, de fato, ela está presente. Vamos de novo pensar naquilo que eu falei agora, gente? Eu estou com febre. Então, usei o termômetro e o termômetro disse, Clândio, tu está com febre. 100% das pessoas que estão com febre, o termômetro vai dizer que estão com febre. Perfeito? Então, nós temos uma sensibilidade de 100%. Sensibilidade de 100%. Já a especificidade, nós temos que pensar o seguinte, né? É a capacidade de detectar o verdadeiro negativo nos indivíduos verdadeiramente sadios, né? Então, o que a gente vai descobrir? A gente vai conseguir descobrir, por exemplo, eu não estou com febre, tá? Mas quando eu vou usar o termômetro, vai dizer, eu estou com febre. Ou seja, uma especificidade, né, é de 0%. Vocês entenderam a jogada? Claro que eu tenho mais ou menos aqui alguma informação, tá? Mas eu prefiro tentar responder essa questão sem usar muita fórmula aí para nós, tá? Muita fórmula. O que importa é que vocês entendam o que eu falei, né? Que a especificidade é a capacidade de dar negativo na ausência da doença. E eu pergunto para vocês, é possível? É possível? Ui, da onde aqui? Só um momentinho, tá, gente? Só um momentinho que eu acho que é lá no... Só um momentinho. Alô? Não, com quem deseja? Voltando lá, tá? Acontece, tá, gente? Às vezes umas ligaçãozinhas, às vezes ela dá um nefro, mas não era. Bom, o que acontece então? Nós temos aqui, eu acho que é muito mais fácil a gente entender essa questão com a ideia do que é sensibilidade e especificidade do que simplesmente tentar resolver. Aqui está a resolução, mas eu acho que para fazer isso aqui que eu falei, né? O que a gente estava na dúvida ali, né? A especificidade. Aí eu pergunto para vocês, a capacidade de dar negativo na ausência da doença, é possível de dar? Pensa de novo, gente. Eu já dei o meu exemplo, eu não estou com febre, teria que dar, eu não estou com febre, mas deu? Não deu. Por quê? Porque o termômetro está com esse problema, tá? Ele sempre vai dar que as pessoas estão com febre. Então, a especificidade dessa situação é 0. Em compensação, a sensibilidade vai ser total, vai ser 100%, né? Porque todas as pessoas, segundo o termômetro, estão com febre. Então, aquelas pessoas que realmente estão, elas vão dar lá no termômetro que estão, porque todas estão. Entenderam? Essa é a jogada ali. Eu acho bem legal essa questão, bem interessante, né? Mas eu prefiro responder essa questão dessa maneira. Só que para responder dessa maneira, eu tenho que saber o que é especificidade e o que é sensibilidade também, tá?
Bom, vamos ali para outra, vamos para a apresentação, aqui, ali. Bom, essa 11 aqui, a gente já está faltando alguma coisa, tá? Então, deixa ela, porque eu vou ver isso depois com vocês, né? Tá? Vejo na semana que vem que deve estar faltando alguma coisa para a gente fazer essa questão aqui. Vamos passar para 12, então. Olha a 12, aquilo que eu falei para vocês, gente, tá? Você já teve dengue, padrão ouro nada mais é do que um resultado por excelência, tá? Então, a gente tem ali o que a gente chama de padrão ouro. Então, durante o inquérito, a avaliação da infecção, foi perguntado aos pacientes se eles já haviam adquirido a doença anteriormente. Então, teve ou não teve dengue. Foram comparados com o padrão ouro para detecção, né? E aí ele quer saber a sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo. Vamos só relembrar, a sensibilidade vai ser nada mais, nada menos que a divisão, né, deste valor de 350. Vamos ver ali, vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer aqui, né? Vamos direto fazer aqui que eu acho melhor. Então, o que a gente tem aqui? Sensibilidade. Opa, vamos fazer aqui, aqui e vamos chegar aqui. Aqui. Não é aqui, é esse. Ali. Como é que a gente calcula a sensibilidade desse quadro ali? A gente vai pegar o número de resultados positivos, né, que é 350, e vai dividir pelo número total de resultados positivos, que é 1.200. Tá? Resultados positivos que deram realmente, que foi identificado que tinha um DEM, né? E, portanto, nós temos aí a resposta de 300. Depois a gente faz na máquina ali. Já a especificidade, nós temos esse valor aqui de 120 dividido por 170, que é o total de resultados negativos. Já PPP, valor preditivo positivo, vai ser o 350 dividido pelo 400, certo? O valor VPP vai ser, então, 350 dividido por 400. E o valor preditivo negativo, então, ele vai ser o 120. Por que eu botei 170 aqui? Ele foi lá para cima. Não, aqui é 120, né? Aqui, ó, é 120 sobre 170. Já o valor preditivo positivo, portanto, vai ser, o negativo, desculpe, vai ser o 120 dividido pelo 970. Tá? Então, olha, vê que é bem simples, né? Eu não sei, ele pediu ali os valores, vamos ver qual está certo. Então, a gente vem para cá e faz a calculeira aqui, 350 dividido por 1.200, 29, né? 29%, sensibilidade extremamente baixa, né? 120 sobre 170, já temos 70%, aqui dá 70%, mais ou menos, né? Já o valor preditivo positivo é 350 dividido pelo 400, 350 pelo 400, dá 87,5, aí está a resposta, né? Bem na tampa. E vamos ver por que não é o valor preditivo negativo, porque seria 120 dividido por 970, né? Um valor bem baixo de 12,3%, 12%, tá aí. Tá? Então, ele pediu o valor preditivo positivo, a resposta foi de 87,5%. Lembrando que o valor preditivo positivo é a proporção de verdadeiros positivos entre todos positivos, né? Entre todos positivos. Está aí, portanto, a nossa solução. Já na número 13, né? A gente tem ali uma historinha contando e papai, a gente tem que cuidar um pouquinho ali, né? Porque o nosso objetivo é representar aqui qual é a resposta correta. Então, nós vamos já de cara tentar montar aqui um quadro, tá? Esse quadro, vou ter que apagar tudo aqui para a gente poder zerar, tá? Partindo do zero, que eu acho melhor. Então, a gente tem ali, ó, algumas informações, né? Segundo um autor, estudaram ao todo 148 doentes, né,
com diagnóstico submetidos ao... Bom, nós temos um total de 148, né? E, portanto, 148 só pode vir aqui, nesse lugarzinho, então. Aí, o que nós temos ali? Na sequência, todos os doentes foram submetidos pré ou interoperatória, detectou uma prevalência de 15,54%. Então, quer dizer, o que a gente tem que calcular aqui, ó? Aqui, ó, nesse lugar aqui, nós temos, então, 15,54, detectou a prevalência de coledocolite, essa coisa toda aí, tá? Então, o que a gente vai ter que calcular? 15,54% de 148, né? O que dá isso aqui? Vamos ver? Aí é só fazer a calculinha lá, vamos lá. 0,1554 vezes 148. Deu aí 23, 23 pacientes, então, que estão alocados aqui, tá? Vamos continuar a leitura ali. Em relação ao fator estudado, verificou-se que em 136 pacientes com esse sinal estava presente. 136 pacientes estava presente, ó, presente 136. Então, vai lá no final. 11 pacientes apresentaram icterícia na internação e tiveram o diagnóstico, né, de essa coisa aqui, tá? Então, nós temos os 11 pacientes aqui, correto? Aí, o que mais ali? Não temos mais nenhuma informação. Agora, como eu digo, te vira com o que tu tem ali. Essas informações, então, fizeram que a gente gerasse, né? Vai ser possível gerar as outras. Por exemplo, aqui tu tem que ter 23 no total. Como tu já tem 11, faltam 12. Então, aqui coloca 12. Olha aqui, olha o que dá para fazer com essa linha aqui, ó. Tu tem 136 no total, já tem 11. Então, ficam faltando 124. 124, 124, 124, não, aqui não. 136, gente, eu troquei, né? 136 é no ausente. Vocês viram aqui, ó? Eu troquei, tá, gente? Aqui, ó. Tá aqui escrito, tá vendo? Ó, vamos botar numa cor diferente? Vamos botar numa cor aqui. Olha ali. 136 pacientes estavam sinal ausente. Eu botei no presente. Tá? Vem aqui para baixo. Opa. Fazer o seguinte, deleta ali. Fica mais fácil. Tá? Fechou? Olha aí. Agora sim, né? Agora tá certo. Tá? Bom, o que mais nós temos aqui que poder fechar? Nós podemos fechar esse aqui, ó. 12 para 136. Ficam faltando 124. Então, agora 124. Agora aqui tá certo. Muito bem. O que nós temos mais aqui para fazer? Olha aqui, ó. Tu não tem 148 no total? Já tem 136. Ficam faltando 12. 12 mais 136, 148. Aí tu tem 11 aqui no presente. Total 12, mas tu já tem 11. Ficam faltando 1. Aí tu tem aqui, ó, na coluna do ausente, tu tem 1 e 124, 125. Pronto. Né? Prontinho, prontinho, prontinho. A partir daí, né, com essa tabelinha aqui, ó, vamos ver, bate com o que a gente achou aqui. Bate, né? Vamos ver aqui, ó, 11, 1, 12. É isso aí, fechou certinho. E agora a gente tem que saber, né, qual é a informação ali que a gente quer marcar, que é a informação correta. Aí ele começa a perguntar uma por uma ali, né? A ausência de icterícia na internação é um critério válido para descartar o diagnóstico de... Bom, o que acontece, gente? A gente tem o critério de muitos falsos negativos, né? Quando a gente diz que a pessoa não tem a doença, mas é falso e ela tem a doença, né? Então a gente diz que ela não tem a doença, mas na realidade ela tem. Então nós temos aqui
um resultado muito grande de falsos negativos, né? Já na segunda, a sensibilidade é de aproximadamente 92. Então, a sensibilidade, olha ali, ó, vai ser o 11 dividido pelo 23. Então, tu vai ter um percentual aí aproximadamente de 50%, ou seja, muito baixo. A acurácia no sinal é de 91. Vamos ver, gente? Quantos a gente diz que tinha e realmente tinha o problema? 11. Quantos que a gente diz que não tinha doença e realmente não tinha doença? 124. Então, esses foram os acertos, 11 e 124, perante um total de 148. Então, nos deu aí de 91% de acurácia. É certo dizendo quando tem a doença quando realmente tem e não tem a doença quando realmente não tem. E diz ele que em 4 indivíduos sem o problema, o sinal da icterícia na internação estava presente. Então, nós temos ali essa relação. Aconteceu em apenas 1 e não em 4 indivíduos. Tá? Então, indivíduos sem o problema, ó, ausente, acolhedora, ausente, né? Mas o sinal de icterícia estava presente. Ó, o sinal da icterícia presente. Onde é que ela é? Esse númerozinho aqui, que é 1. Portanto, ele diz que eram 4 indivíduos. Que mentira, é 1 indivíduo apenas. Tá? Bom, a 14 é uma definição direta, né? Como a gente sempre coloca ali a definição. O que a gente precisa dar ênfase ao enunciado? Paciente que apresenta resultado. Gente, de novo, gente. Agora sim, eu acho que ela deu FN. Vou ter que de novo. Vamos lá. Então, gente, eu vou até tirar o celular daqui, porque senão não dá. O paciente apresenta um resultado positivo de determinado exame e a probabilidade de ter realmente essa enfermidade. Então, quer dizer, lembra que o valor preditivo é associado sempre a um pós-teste, né? Então, o paciente apresentou um resultado positivo no teste, ou seja, né? E a probabilidade de ter realmente essa enfermidade. Então, nós temos aí a relação de valor preditivo positivo, certo? Então, aí nós temos o VPP. É a definição aquela do pós-teste, né? Pós-teste é valor preditivo. O paciente apresentou resultado positivo e a probabilidade de estar realmente com essa enfermidade, ou seja, após o teste ter dado positivo, realmente ele estar positivo. Então, essa que é a ideia aí. Bom, aí, voltando ali, nós temos a número 15. Né? Bom, na número 15, ele fala o seguinte, ó, vamos ver se já entra aqui. Na número 15, ele diz o seguinte, considere que um teste diagnóstico com sensibilidade de 90, especificidade de 80, será utilizado para o rastreamento de uma doença. E aí ele diz o seguinte, a taxa de prevalência da doença é de 5% na população B e na população A, não, a taxa de doença e na população B de 10%. É que está faltando alguma coisa aqui, ó. Sabe-se que tá ali. Sabe-se que a população A, a taxa de prevalência é de 5% e na B, a taxa de prevalência é de 10%. Ele quer saber, afirmar que o valor preditivo positivo do teste seja o quê? Então, o que acontece aqui, ó? Tem definição de sensibilidade e de especificidade, tá? Os dois são inerentes, eu já tinha falado sobre isso, tá? A taxa de prevalência, os dois não têm nada a ver com a questão da taxa de prevalência. Agora, os dois, o VPP e o VPN, eles variam de acordo com a prevalência. Então, eu coloquei aqui, ó, tá?
uma explicaçãozinha nessa outra tela sobre essa questão da taxa de prevalência, tá? Então, ele diz ali embaixo, ó, taxa de sensibilidade, especificidade de um exame, eles não se alteram com a prevalência, tá? Então, volta lá. Então, o que que significa? Para um valor preditivo positivo, significa o seguinte, uma maior prevalência tem uma maior chance do resultado ser positivo. Por quê? Porque tu tem uma maior quantidade de pessoas com a doença, certo? Então, se tu me perguntar entre as duas populações, né, aquela que tiver maior prevalência, eu tenho maior chance, maior possibilidade do resultado, né, ser um verdadeiro positivo. Por quê? Porque eu vou ter mais pessoas com a doença. Eu vou ter mais pessoas com a doença. Então, é isso que relaciona. Sensibilidade e especificidade, elas não têm associação com a prevalência, com a quantidade de pessoas doentes, com a quantidade de pessoas doentes de uma população, quantidade de pessoas da outra. Não. Né? Agora, o valor preditivo positivo e o negativo, sim. E como ele quer saber o valor preditivo positivo, ele é considerado maior na população A ou maior na população B. Então, como na população B tem uma taxa de prevalência maior, ou seja, mais pessoas com resultados positivos para a doença, então o valor preditivo positivo vai ser maior na B do que na A, certo? Porque daí é em cima da população a taxa de prevalência. Então, se eu tenho, embora possa ter populações maiores ou menores, o valor preditivo positivo é uma taxa e vai ser associado em cima do que? Um percentual de prevalência. Então, aonde tem a maior quantidade de pessoas com a doença, o valor preditivo positivo é considerado maior, certo? Então, essa que é a ideia ali do que o valor preditivo positivo do teste vai ser. Vai ser maior na população B, porque a taxa de prevalência da população B é maior nela, 10% contra 5%, tá? Bom, aí, gente, aparecem algumas coisinhas aí nas questões que aparecem, que são questões que não têm respostas. Então, a gente vai ter que começar a trabalhar com elas, tá? Então, vamos ver aqui o que a gente tem nessa primeira questão. Então, nessa primeira questão, ele fala o seguinte, eu tenho 2.000 pessoas que são examinadas para diagnosticar a tuberculose. 1.000 são selecionadas na região A e 1.000 selecionadas na região B, para representar as populações das duas cidades. Então, foi uma seleção aleatória. Foram encontrados os seguintes números. Na região A, deu 100 positivos. Na região B, deu 60 positivos. O que a gente pode concluir em relação ao risco da tuberculose? É maior na região A, que foram detectados 1.000 pessoas com resultados positivos, ou não? Então, a gente tem que associar um pouquinho isso, cuidar um pouquinho com essa relação. O risco, gente, não vamos esquecer, é uma razão entre os casos novos e a população. E eu pergunto para vocês, vocês têm a população das cidades? Vocês não têm a população da cidade. Sinto muito, vocês não podem dizer que o risco... Agora, vamos colocar o seguinte, se as duas populações fossem de 1.000 pessoas, e elas não são, tá? Foram 2.000 pessoas examinadas, selecionadas 1.000 da região A e 1.000 da B. Não é a população. Então, o que a gente pode escrever aqui para essa questão? Vamos escrever algo aqui para ela, para a gente deixar ela bonitinha. Vamos pegar ela aqui na página inicial, a gente coloca aqui uma informação, e aí, o que ele está me perguntando ali? Vamos ver? Podemos concluir que o risco para tuberculose é maior na região A? Né? Vamos dizer o que aqui? Não. Não. Vou botar aqui. Não. Depois eu aumento a letra. Não podemos. Eu vou aumentar agora a letra. Não podemos, de maneira nenhuma, dizer que o risco é maior na A ou na B, tanto faz, qualquer uma delas estaria totalmente errado. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Aqui. Tá? Então, nós não podemos.
E tu quer saber por quê? É óbvio, né, que a gente quer saber por quê. Tem que lembrar um pouquinho da aula passada, né, que risco ele é uma razão entre os casos novos, tá, e a população. Se ele é uma relação entre os casos novos e a população, nós não conhecemos a população. Nós sabemos que foram pegos, então, um número igual de pessoas nas duas populações, nas duas cidades. Tá? Então, quer dizer, em relação à população, sem a doença, né? Então, a gente não sabe qual a população que está doente, qual a população que não está doente, para a gente poder descobrir o risco, né? A gente tem sem a doença. E outra coisa que tem que considerar, cuidar um pouquinho, sem a doença, no início do período. E ele não falou em período nenhum, né, gente? Não falou em período nenhum, porque tu vai ter que analisar exatamente um determinado período de mês de dezembro, mês de novembro. Então, por quê? Porque tu pode ter pessoas que antes estavam com essa doença, e aí não vai ser considerado na questão do risco. A gente está calculando um risco para um determinado período, tá? Então, a gente tem que cuidar disso aí. Então, nós não temos como medir o risco, tá? Por quê? Porque o risco é uma razão entre os casos novos não os antigos, os casos novos. Eu tenho que saber se eu estou pegando o mês de outubro, são os casos novos que surgiram no mês de outubro, e eu não sei isso, não sei essa informação. E a população sem a doença no início do período analisado, tá? Então, cuidar um pouquinho com isso, embora a gente possa imaginar que na população, vamos olhar ali, que na população, na região A, nós tenhamos um risco maior de ter a doença, porque nós temos mais pessoas doentes, só que foram selecionados aleatoriamente 1.000 pessoas, e não pode ser feito dessa maneira, né? Outra coisa, desses 1.000 selecionados, quantos deles já tinham a doença antes do tempo considerado? Quantos tinham a doença lá em agosto, em setembro ou em outubro, se a gente está analisando em novembro? Então, a questão do risco, ela depende desses fatores aí, tá? Então, temos que cuidar bem isso aí. Porque alguém já podia estar doente, né, gente? Então, se alguém podia estar doente, não vai ser considerado, né, a questão do risco ali, tá? Bom, outro detalhezinho que é muito interessante, que é quando o cara avalia o fumo passivo sobre o risco de câncer no pulmão, foi feito um estudo que mediu a frequência do câncer pulmão em mulheres não fumantes, mas com maridos fumantes. São chamados fumantes passivos, né? O resultado do odds ratio, deu 1,8 para mulheres com maridos fumantes em relação aos não fumantes. E quando o odds dá um valor desse, o que significa? Então, ele pede para simplesmente interpretar o resultado. Então, vamos lá. Então, a gente pode colocar, é 1,8, né? Então, vamos lá. A gente pode colocar assim, ó. Mulheres com maridos fumantes têm 1,8 vezes mais chance de ter câncer de pulmão, né, do que, por exemplo, do que aquelas cujo marido não fuma. Certo isso aqui? Mulheres com maridos fumantes têm 1,8 vezes mais chance de ter um câncer de pulmão do que aquelas cujo marido ela não fuma. Lembrando que a gente trabalhou lá com odds ratio, né? E o odds ratio, lembrando que se for maior do que 1, né? No caso aqui do problema, né? O fumo passivo, né? Que a gente chamou agora há pouco de fumo passivo, com 2 S, né? Passivo, ele aumenta o risco, o risco de ter câncer de pulmão, né? Então, sempre que vocês
analisar ali, tá, gente? O odds ratio, vocês vão ter que entender o significado dele, tá? E o significado dele é esse que a gente falou, tá? Então, no caso, deixa eu botar em negrito aqui. Então, se der 1,8, se der 3, se der 4, a gente vai calcular daqui um pouquinho, gente, um risco, por exemplo, de 60. Entendeu? Tudo bem. É o que temos e, portanto, é o que a gente vai ter que fazer. Mas olha aqui, nesse exemplo está bem claro. Se o odds é 1,8, nós temos, então, mulheres que os maridos fumam, não é elas que fumam, tem 1,8 vezes mais chance de ter um câncer de pulmão do que aquelas que os maridos não fumam. Tá? Então, ali, sempre quando for maior que 1, nós, então, aqui concluímos que o fumo passivo aumenta o risco. Se fosse menor que 1, né, gente, seria meio ilógico, né, mas tudo bem, diríamos, então, que o fumo diminui o risco da pessoa ter câncer. Então, a gente diria, mulheres que estão casadas, melhor que os maridos fumem, porque vocês vão ter chance de ter câncer menor do que aquelas que os maridos fumam, que é uma coisa meio ilógica, mas tudo bem, é o que nós temos aqui para falar sobre o odds ratio, tá? Muito importante. Bom, essa questão aqui, ela é uma questão que fala sobre, notificou lá 4 casos de angiosarcoma hepático ocorrido desde 1967. Os casos ocorreram na força de trabalho de 500 trabalhadores na produção de PVC, assumindo 10 anos de exposição ao risco para cada trabalhador e que ocorreram 27 casos em 10 anos numa população de 200 mil. O que significa dizer claramente, gente, que nós tivemos 4 casos, tá, em 500 trabalhadores, tá? Essa informação aqui, ó, 4 casos em 500 trabalhadores. Agora, na população geral, nós tivemos 27 casos, bem mais, mas a população é infinitamente maior, em 200 milhões de habitantes nos Estados Unidos, certo? Então, agora, o que nós queremos saber? Calcular o risco relativo e, logicamente, definir, comentar um pouquinho o resultado, porque não adianta só calcular, né? Como é que a gente faz isso aí? É a divisão, é a razão entre o risco dos expostos e o risco das pessoas não expostas. Gente, quem são os riscos dos expostos? Expostos são aquelas pessoas que trabalham na empresa, na produção de PVC. Esses são os expostos. E os não expostos, a população em geral. No caso, 200 milhões de habitantes. Então, a gente vai calcular o risco de cada um deles. Vamos ver, tem aqui? Não tem, né? Não. Então, vamos abrir uma nova telinha aqui. Vamos abrir uma nova página e a gente vai calcular o risco, tá? Bem fácil essa questão, bem tranquila. Vamos lá. Vamos calcular o risco dos expostos, tá? Então, vamos lá. Risco dos expostos. Quem são os expostos? São aqueles que trabalham na empresa. Vamos olhar? Quem trabalha na empresa? 500 pessoas e 4 pegaram pegaram o probleminha aí. Vamos olhar aqui. Aqui. Opa, aqui. Onde é que eu tô? Tô aqui. Então, são 4 em 500. Esse é o risco de uma pessoa pegar esse tal problema. Agora a gente vai calcular o risco de quem? O risco dos não expostos. Quem são os não expostos? Aqueles que não trabalham na empresa. E quem não trabalha? 200 milhões e 27 pessoas pegaram este problema. Então, vamos lá. 27 sobre 200 milhões. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pronto. E aí, o que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir o risco, esse é bem tranquilo, tá? Relativo. E o risco relativo vai ser a divisão do 4 sobre 500 sobre, dividido, então, né? Por 27 sobre 200 milhões. 200 milhões? 1, 2, 3. Tá aí. O que vai dar esse cálculo aí? Bom, aí tem que fazer na máquina, né, gente? Ver o que vai dar.
Vamos ver o que vai dar aqui. Vai ser 4 dividido por 500 vezes, vou botar aqui, ó, 200, 1, 2, 3, 1, 2, 3, igual, dividido por 7 não, por 27. Deu 59 mil, 60 mil, tá? Então, deu um risco aqui de 60 mil. O que significa isso aqui? Aí é agora que vem a parte boa, né? A parte boa aqui da gente concluir, né? Vamos colocar aqui o risco da ocorrência. Aí tem que pegar o nomezinho daquela doença lá. Angiosarcoma, tá? Da ocorrência da angiosarcoma, tá? Em trabalhadores da indústria de PVC é quase, né? Quase 60 mil vezes maior do que do que na população normal, geral. Normal, geral, né? Tá aqui. Então a gente aumenta aqui, faz aqui, aumenta um pouquinho para 20, deu. Tá aqui. Então, o risco dos expostos são 4 pessoas em 500, tá? Se vocês querem calcular o valor ali, ele vai dar em torno de 4 por 500, vai dar em torno de 0,8% das pessoas que trabalham na empresa tem esse tipo de problema, do angiosarcoma, tá? Já as pessoas que não trabalham nessa empresa, bom, a chance é muitíssimo pequena deles pegarem esse problema, tá? Muitíssimo pequena. E nós queremos saber o risco relativo, temos que dividir o risco dos expostos pelo risco dos não expostos. Quando a gente fizer essa divisão, chegaremos em 60 mil. Então, concluímos que o risco da ocorrência desse problema em trabalhadores da indústria de PVC é 60 mil vezes maior do que numa população geral, né? Então, a gente tem aí o chamado risco relativo, né? É mesmo que se faz um cálculo para pessoas que fumam, né? Podemos ter talvez 10, 15 vezes, então, maior chance nas pessoas que fumam ter câncer de pulmão. Chamamos, então, o risco dos expostos, ou seja, quantas pessoas pegaram o câncer em relação ao total de fumantes, e quantas pessoas não expostas que tiveram câncer, né? O número X de pessoas que tiveram câncer, dividido pelo total de pessoas não fumantes. Se a gente fizer essa divisão entre eles, nós vamos ter o risco relativo, né? Então, pode ser 10, 15, 20 vezes maior. No caso aqui, é 60 mil vezes maior. Então, notamos que o risco de uma pessoa que trabalha nessa indústria é extremamente alta, né? Basicamente, isso é o que a gente define para ele, tá? Bueno, vamos lá. Seguindo nossa ideia e nosso estudo aqui, tá? Nós temos aqui uma tabela pronta, né? Essa tabela 4, e o que o cara quer é o chamado risco relativo de novo, né? Então, vamos pegar esse quadro, vamos botar aqui embaixo um pouquinho, vamos pegar esse quadro aqui, tá? Ctrl C, e vou levar ele para lá, Ctrl V, então ele vai lá para baixo. Vamos ver, né? Ver o que a gente pode descobrir ali. Então, gente, o que nós temos aqui? Nós temos que um estudo foi experimental para testar a vacina da pneumonia em trabalhadores de câmaras frigoríficas, né? O estudo está aqui, são os vacinados, não vacinados, casos de doença e tal. Calcule o risco para o grupo de vacinados em relação aos não vacinados, interprete o resultado. Então, primeiro, a gente vai descobrir o risco dos expostos, né? Quem são os riscos dos expostos, né? São as pessoas que foram vacinadas, né? E tiveram a doença, correto? São os expostos. Não, seria o contrário. Risco dos não vacinados. Não, tá?
tá? Risco dos expostos seria, então, poderia fazer o contrário, né? Risco dos expostos daria... Expostos é pessoas que não foram vacinadas, correto? Essas são os expostos. Nós vamos ter aqui 100, são os expostos que não foram vacinados, dividido por 1.000, que é o número total de pessoas não vacinadas. Aqui. Tá? Agora, quem é o risco dos não expostos? Né? Aqueles que não estão se expondo, então, né? Vamos chamar assim. São as pessoas que foram vacinadas, 20, por um total de 1.000 pessoas. Opa, aqui. Um total de pessoas. Por que 1.000? Porque vocês têm aqui vacinados, 1.000 pessoas foram vacinadas, tá? E que pegaram a doença, 20. Então, 20 sobre 1.000, os não expostos. Já os expostos, aqueles que não foram vacinados, eles estão expostos às doenças. 1.000 é o total e 100 pegaram a doença. Qual é o risco relativo? O risco relativo nada mais é do que risco dos expostos, né? Que é, ó, entra nessa relação aqui, ó. Risco dos expostos pelo risco dos não expostos. Então, nós temos aqui a divisão dos 100 dos expostos, 100 dividido por 1.000, e depois nós temos aqui o 20 dividido por 1.000. O que nós temos aqui? Os 1.000 vão ser cancelados, nós vamos ter aqui equivalente a 5. Né? O que significa dizer essa divisão aqui? Me deu 5. Então, o risco da ocorrência da pneumonia, né, em trabalhadores de câmaras frigoríficas, é 5 vezes maior do que na população aqui. Na população. Só que tem aqui o seguinte, deixa eu pensar aqui, ó, o risco relativo de pessoas do grupo vacinados. Vacinados, o grupo é o mesmo. Então, o risco da ocorrência da pneumonia em trabalhadores de câmaras frigoríficas que não foram vacinados, né? Que não foram vacinados, é 5 vezes maior do que na população de trabalhadores câmaras frigoríficas que foram vacinados. Aqui a conclusão, certo? Então, nós chegamos aqui numa conclusão, que o risco relativo nosso é 5. Então, significa dizer, o risco de ocorrência na pneumonia em trabalhadores de câmaras frigoríficas que não foram vacinadas, né? Olha aqui, ó, ele é 5 vezes maior que na população de câmaras frigoríficas, de funcionários, de trabalhadores de câmaras frigoríficas que foram vacinados. Gente, era meio que óbvio que ia dar 5 vezes, né? Por que era meio óbvio? Porque a população é a mesma. Mas se a população é diferente, você tem que tomar cuidado. Não é só olhar esse númerozinho aqui e dizer, ó, aqui, ó, 5 vezes mais, né? Isso aqui, ó, 5 vezes mais que os vacinados, tá vendo? Pegaram pneumonia, ó, 5 vezes mais, porque 100 para 20 é 5 vezes, né? 20 para 100 é 5 vezes. Mas só que a população é a mesma. Então, a gente de cara já sabia que a resposta ia ser 5 vezes, né? Agora, com populações diferentes, aí eu não posso fazer isso aqui, tá? Analisar somente este númerozinho aqui. Então, temos que fazer exatamente essa relação de divisão. Então, risco dos expostos, ou seja, pessoas que não foram vacinadas estão expostos à pneumonia, 100 de 1.000. Risco dos não expostos, ou seja, pessoas que foram vacinadas, ou seja, não estou exposto, mas posso pegar a doença, óbvio. Eu tenho 20
em 1000 e faço a divisão e chego em 5. Belíssima questão, tá? Que fala exatamente sobre isso. Ele não está comparando com pessoas que de trabalhadores, né, com professor, com trabalhador de escritório, não, nada disso. Ele está comparando eles com eles mesmos, ou seja, trabalhadores de câmaras que tomaram a vacina e aqueles trabalhadores de câmaras frigoríficas que não tomaram a vacina, tá? Bem legal essa conclusão, e a conclusão, fique claro, dava para ver que era 5 vezes desde ontem, mas, porque as populações aqui, elas são as mesmas. O número total de não vacinados, 1000, e o número total de vacinados, 1000. Portanto, a gente podia já ter enxergado isso já de antemão aqui, que a resposta daria 5 vezes, né? 20 para 100 são 5 vezes, tá? Bom, aqui nós temos um assuntinho lá que a gente tem do outro material até, né? Que é sobre o tipo de viés, né? Que a gente tem, né? Que viés a gente tem aqui na primeira, na segunda, na terceira. Então, ele diz assim, ó, a gente vai colocar aqui embaixo, acho que cabe. Então, assim, ó, determina, vou botar numa letra diferente aqui. Um pesquisador conduziu um estudo comparando medicamento com o placebo. Os sujeitos do estudo puderam escolher, tá? Escolher se recebia o medicamento ou o placebo. Que tipo, gente, não tem isso, não tem de escolher. Isso aqui é um viés de seleção, né? Então, vou botar aqui, ó, viés de seleção. Tu não pode deixar, né, que as pessoas escolham, eu quero participar, é que nem agora aqui. Bom, nós estamos fazendo teste para Covid, mas tem o grupo placebo e tem o grupo, né, que vai receber o medicamento. Eu quero participar do que vai receber o medicamento, né? E quem é que não vai, quem é que vai querer participar de um grupo placebo? É bem difícil, né, gente? É bem difícil, né? Então, esse viés é um viés de seleção, ele poderia ser, né, reduzido, diminuído ou superado, né? Se nós podemos então dizer assim, ó, eliminado fica difícil, né? Reduzido, esse viés, né? Pode ser reduzido com a escolha aleatória dos participantes. Tá? Ele pode ser reduzido com a escolha aleatória dos participantes. Vocês entenderam? Então, assim, ó, não é ele... Gente, não existe essa história de que ele vai escolher o que ele quer. Eu quero participar do grupo tal. Ora, ele escolher. Ele não pode saber até, não dê nada. Bom, aí vem na outra, que uma pesquisa avaliou a associação entre o hábito de fumar e os acidentes fatais de motocicleta, né? Encontrou-se que havia uma associação positiva entre o hábito de fumar e acidentes fatais, mas também entre o hábito de fumar e não usar o capacete, né? Então é muito por isso, talvez, né? Será que tem uma associação entre o hábito de fumar e os acidentes fatais? E a questão do não uso do capacete, muitas vezes, não aqui, mas muito lá no interior do Nordeste, o pessoal usa direto, né? Até ontem, hoje, está mostrando os baile funk lá, não sei o que estava ocorrendo em São Paulo e Rio, que as pessoas tudo sem capacete, né? Por quê? Porque estão toda hora fumando, né, gente? Então, o ato de fumar muitas vezes o cara não usa o capacete e sofre um acidente. Quer dizer, será que tem a ver o hábito de fumar com o acidente? Não, né? É o uso do capacete. A pessoa fuma, se ela fuma, ela não vai usar capacete, consequentemente, ela pode sofrer um acidente fatal. Isso aqui é um viés que a gente chama, na epidemia, de um viés de confusão, né? Um viés de... confusão. Né? Então, por quê? Porque, sei lá, não é possível saber, né, o verdadeiro responsável pelos acidentes. A gente tem uma questão, né, que a gente analisa, que é o não uso do capacete, obviamente, né? Mas a questão é que botaram uma terceira variável no meio, e essa variável não tem nada a ver, ela realmente não tem, ela só cria uma confusão ali na história. É provável que o viés de um inquérito, né, sobre doenças sexualmente transmitidas, baseada em autorrelato.
isso é muito comum, eu até sempre falo com vocês, né, gente, que tem que ter muito cuidado com perguntas do tipo uso de drogas, né, relações sexuais, qualquer pergunta assim que for muito pessoal, né? Então, porque nesse caso aqui, né, tu fazer baseado em autorrelato, falar sobre doenças sexualmente transmissíveis e tal, tu acha que as pessoas vão querer reportar esse problema de doença sexualmente transmissível, né? Então, o que acontece aqui? A gente coloca aqui pessoas, né, normalmente não querem, né, relatar, né, sobre os problemas de doenças sexualmente transmissíveis. Isso é muito comum, né? Então, aí tu tem o que a gente chama de um viés de informação, tá? Até hoje, por sinal, eu estava fazendo análise estatística ali, gente, de uma menina da Físio, que entrava exatamente com a questão de relações sexuais, e ela conseguiu muito pouca gente, né? Ela tem ali um viés bastante presente no trabalho dela, mas vai ter que ser assim mesmo. E ela pode alegar para a banca que foi a pandemia. Eu acho que não. Eu acho que não foi a pandemia. O tema que ela usou é um tema... Tem muitas pessoas que não gostam de relatar nada, né? Entendeu? Muitas vezes tu vai com questionário, é um autorrelato, ou tu vai aplicar o questionário. E outra coisa, né? Vai um homem fazer perguntas para mulheres sobre alguma coisa, né? Então, normalmente tem que ser do mesmo sexo, né? Senão, dificilmente vão conseguir as respostas corretas ali. E o que tu vai perder? Vai perder informação. Então, o viés que a gente tem aí é um viés de informação, tá? Bom, nessa questão 6 aqui, ele fala o seguinte, ó, um teste com sensibilidade de 99,9%, especificidade de 99%, é utilizado para rastreamento de uma população cuja prevalência da doença é de 1%. Tudo bem, prevalência não vai influenciar, já falei para vocês sobre isso, não vai influenciar nenhum nem no outro. Tá? A proporção, nem sensibilidade, nem especificidade. Só está me dando uma informação. A proporção de positivos entre aqueles que realmente têm a doença é quanto, né? Então, é isso que ele quer que a gente descubra, né? Quanto que é. Então, deixa eu pegar um quadrinho aqui, pode ser este aqui, tá? Eu vou pegar esse quadro e vou colocar aqui em cima. Tá ali, esse quadrinho aqui. Então, o que a gente tem, gente? Se a gente colocar que nós temos, por exemplo, tem 99,9% de especificidade. Altíssimo, lógico, os dois são altíssimos, né? Então, se eu colocar aqui que temos 100 pessoas, né, a especificidade, se alguém lembra, é dividir este número por aquele ali. Então, esse número aqui tem que ser 99,9, certo? Se dividir esse número por 100, vai ter dar 99,9%, tá? Já na questão do ausente, a gente vai colocar aqui 100%, e o que é especificidade? É o número de resultados negativos quando realmente estão ausentes de doença. Então, 99 tem que vir aqui, tá? Bom, para que eu estou fazendo isso aqui? Para a gente poder ter uma noção do que exatamente ele quer. Eu posso agora aqui preencher. Esse aqui para preencher seria 0,1. Se eu colocar 0,1, somando a 99,9, me dá 100%. Aqui, se eu somar, tem que ser 1, né? Bom, aqui eu não preciso mais nada. O que ele quer? Ele quer a proporção de positivos, entre os que têm a doença. Quem é que tem a doença? Esse aqui que tem a doença, né? Doença presente. E a proporção de positivos é exatamente isso. Então, gente, essa questão ela não precisava de maneira nenhuma de uma tabela, tá? Eu coloquei a tabela para que vocês ficasse mais claro o que eu estou falando, tá? Então, olha aqui, ó. O que ele quer na realidade
o que ele quer na realidade é o resultado da sensibilidade. A proporção de positivos entre aqueles que têm a doença. Quem é que tem a doença? Essa coluna aqui é a coluna de doentes. Mas qual é a proporção de positivos? 99,9. Então, nesse caso, não precisava a tabela. Eu só criei a tabela, né, para que a gente pudesse mostrar exatamente a pergunta que está sendo feita. Então, ele está fazendo a pergunta sobre sensibilidade. Como era 99,9, 99,9 seria o valor, então, ali, tá? É um pouquinho chatinho, mas é isso daí que eu tenho que fazer, tá? Bom, nesse caso, gente, é uma questão bem legal também. Olha aqui, ó, ele quer o VPP e o VPN. Para a gente poder achar o VPP e o VPN, é necessário que a gente tente fazer o quê? Criar, então, uma tabela. Eu já coloquei a tabela aqui, mas eu posso jogar na página anterior, tá? Eu vou jogar aqui. Então, vamos tentar aqui criar a nossa tabela. A prevalência de uma doença, ela é de 40%. Então, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pedir que a gente faça o que aqui, ó, tá? Eu vou fazer uma simulação. Então, eu vou simular, tá? Que nós temos 1.000 pessoas, tá? Porque é mais fácil a gente fazer o cálculo, tá? Então, eu tenho 1.000 pessoas, estou simulando, tá? Então, o 1.000 vai vir aqui no total. Prevalência da doença, 40%. Então, significa que das 1.000 pessoas, nós temos aqui uma prevalência de 40%. Então, significa dizer que 40% das 1.000, que no caso são 400, tem a doença. Tem a doença. Vocês entenderam? Ó, prevalência de 400. Então, significa que o 400 tem que vir aqui embaixo. Vou botar 4.000 ali. Agora, ele disse para nós que 75% é de especificidade. Então, 75% de quem? 75% de 400 é especificidade. O que é 75% de 400? É 300. Então, especificidade deu de 75%. Então, nós temos 300 pessoas que temos que colocar aonde? Aqui. Por quê? Porque 300 dividido por 400 dá 75% de especificidade, tá? Agora, ele diz que 67%, né? Aí de quem? 67% de 600. Uau, onde é que tirou esses 600? Aqui, gente, ó. Se aqui nós temos 400, aqui nós temos 600, para fechar os 1.000. Então, a gente vai calcular 67%, ou 0,67 vezes 600. Deu 402 pessoas. Então, 402 pessoas é esse númerozinho que vai aqui. Se vocês dividirem 402 por 600, vocês vão encontrar 67% de especificidade, tá? Feito isso, mas tudo que tu viu aqui, ó, foi feito através do quê? De uma simulação. Eu fiz uma simulação. Ah, mas se eu colocasse 10.000 pessoas ia dar diferente. Não, o resultado final não ia mudar. Ia dar números diferentes, mas resultados não iam alterar, tá? Então, nós temos aqui com uma simulação. Por que com a simulação? Porque é tudo em percentual, então não vou ter problema nenhum se eu botar 10.000 pessoas, 5.000 pessoas. Eu botei um valor de 1.000, porque é um valor mais fácil da gente calcular, né? Podia ter colocado 158 pessoas. Tudo bem, só que o cálculo é mais fácil aqui. Então, agora, gente, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que descobrir, né, que o que ele pede? Ele pede um valor preditivo positivo, mas olha aqui, ó. Para que a gente possa descobrir quem são esses dois carinhas, é necessário eu preencher esse quadro. Quer dizer, mas eu não consigo mais. Como que não? Quem é esse carinha aqui? Esse carinha é 100.
porque 100 mais 300 me dá 400. Então, quem é esse carinha lá no final? 502, né? 502. Seria 100 mais 402. Quem é esse carinha aqui em cima? Tem que dar 1.000 o somatório desses dois. Então, esse carinha é 498. Então, quem é esse daqui? Vocês estão vendo que dá para a gente fechar? 198. Por quê? 300 mais 198, 498. Fechou. Aí, tu quer o que aqui? Eu quero o VPP. Lembra como é que a gente encontra o VPP? O VPP é o número total de testes positivos, que deu 498, e quantos deram presente? 300. Então, ficou 300 sobre 498. O que deu aqui? Vamos ver. 300 sobre 498 deu 60%. 60, aproximadamente, né? E vamos dizer que deu o VPN, valor preditivo negativo. O que deu o valor preditivo negativo? Quantos deram negativo teste? 502. Quantos estavam ausentes? 402. Então, ficou 402 dividido por 502. Vamos ver o que dá aqui? Vamos ver o que dá. 402 dividido por 502. Dá 80%. Então, aqui nós temos o equivalente a 80%. Então, para fazer essa questão, a gente girar mais fácil, a gente sempre coloca uma simulação. E essa simulação fica a critério totalmente de vocês, o valor do número total de pessoas. Aí, a partir daí, vocês vão descobrindo os outros carinhas. Se ele diz que a sensibilidade é o 75%, não esqueça que 75% desse carinha aqui vai dar o número que vem aqui. E 67 tem especificidade, 67% desses 600 vai me dar esse carinha aqui. E a partir daí, tu descobre todo mundo, todo o resto vocês vão conseguir descobrir tranquilamente. Então, fiz uma simulação para poder, vamos dizer assim, facilitar um pouquinho o resultado. Bom, aí nós temos na 8, tá? Nós temos aqui ele diz assim, ó, uma nova medicação é muito efetiva em pacientes com derrame, mas fatal em pacientes sem essa condição. Qual a característica mais importante de um teste confirmatório para que se assegure que o menor número de pessoas possível sem derrame receba a medicação, né? Então, menor número de pessoas que estão com ausente e o resultado tem que dar negativo. Então, na realidade, o que a gente quer... Vamos ver se eu consigo colocar uma cor aqui. Aqui, vou conseguir. Olha aqui, ó. Menor número de pessoas possíveis sem derrame. Então, o derrame é ausente, tá? Agora, o que eu tenho aqui? Receba a medicação. Para não receber a medicação, o exame tem que dar negativo, senão ele recebe a medicação, né? Então, quem é que a gente calcula pensando nesse cara e nesse? Chama-se... Opa, aqui. Chama-se especificidade. Lembra que a especificidade é a divisão deste número pelo verde. Consequentemente, a gente precisa alta especificidade, tá? Então, a gente tem que cuidar disso aí. Agora, gente, ó, ele está dizendo lá em cima, tá? A gente tem outra maneira de responder essa questão, que ele está dizendo ali em cima, essa informação aqui, ó. Uma nova medicação é muito efetiva em pacientes com derrame, mas fatal em pacientes sem essa condição. Então, lembra que a gente disse o seguinte, a gente escolhe um teste de especificidade quando a gente tem doenças, resultados errados, tá? Podem lesar o paciente. Lembra que a gente falou agora há pouco? Resultados errados podem lesar o paciente. Se o resultado aqui for errado, o paciente morre. Então, quer dizer, então o que é isso aí? Especificidade. Tu pode ter duas maneiras de responder, usando aquilo que está em vermelho lá em cima e lembrando do critério para a escolha de um teste específico, ou tu lembrar desse quadrinho que aqui a gente montou. Vamos ver se... Aqui a gente tem outro, tá? Um outro quadrinho aqui, ó. Olha o que ele diz aqui. Um pesquisador procura um teste para câncer de mama. Bom, se vocês pensarem da mesma maneira como a gente pensou
anterior, vocês já sabem o que vocês vão usar, né? Um teste para câncer de mama. Ou seja, a doença é grave? A doença é grave, mas é tratável, né? É tratável. Portanto, a gente escolheria um teste sensível, né? Com alta sensibilidade. Mas vamos ver aqui. Qual a característica mais importante? Um pesquisador procura um teste diagnóstico para câncer, né? Qual a característica mais importante do teste diagnóstico? Ter uma alta sensibilidade, né? Então eu estaria aqui nessa casinha, né? É o total de pessoas com a doença e eu faria uma relação direta com esse aqui, porque a gente está procurando exatamente um teste que o resultado deu positivo e a gente vai tentar com isso resolver o problema. Então eu tenho que saber quem são os realmente que têm a doença e que o teste deu positivo para a gente poder tratar. Mas eu acho que essa questão ficaria bem fácil de ser respondida se vocês aqui associassem essa relação aqui. É um problema sério? É um problema sério. Lá diz, é doença grave, não tem dúvida que é, mas ela é tratável. Portanto, alta sensibilidade para ele, tá? Bom, vamos fazer mais esse aqui. Está chegando aí perto de 4h30, né? Vamos fazer esse aqui. E depois a gente comenta um pouquinho o que vai ser. Vamos fazer esse aqui, que vem bem tranquilo. Temos que começar a ler no enunciado aqui. Um teste foi usado para 400 pessoas. Vocês já sabem onde é que vai isso? 400 pessoas, né, gente? Vai no total aqui. Dos 400 pacientes, 200 tinham a doença. 200 tinham a doença. Então, doença presente em 200. Quer dizer que em 200 a doença estava ausente. Estou aproveitando aqui, tá? Ó, e ele disse aqui, nem precisava ter lido ali, nem precisava ter dado essa informação, né? Porque a gente já sabia ela de cara. O teste foi positivo para 120 pacientes que tinham a doença. Positivo para a doença presente, 120. E foi negativo em 170 pacientes que não tinham a doença. Negativo é a segunda linha, negativo, 170 que não tinham. Agora, cabe a nós preencher esse quadro. Os dados que eu tinha ali em cima já estão todos aqui. Olha a barbadinha. Esse cara é 80, certo? 80 mais 170, 250. 400 tem no total, 250 aqui, então ficam faltando 150. Se aqui tem 120, nessa linha temos um total de 150, aqui nós temos 30. Pronto, nós temos aí a nossa tabela pronta, e agora, como eu digo, vai responder aquilo que ele está te cobrando, né? O que ele está te cobrando? Vamos ver se tem... Não, tem ali, tem aqui. O que ele está te cobrando? Qual a probabilidade de um teste positivo indicar um paciente com a doença? Tá? Como é que a gente faz isso aí, gente? Qual a probabilidade? Olha aqui, com a tabela completa, a gente tem que ser direto aqui. Qual a probabilidade de um teste positivo para a doença indicar um paciente com a doença X? Ou seja, qual a probabilidade do teste positivo indicar um paciente com a doença? Os pacientes com a doença estão aqui, né? E a probabilidade do teste ser positivo, o que vai ser? 120. Vamos ver se dá para a gente escrever aqui, eu acho que dá. Aqui. Daria para escrever aqui, qualquer lugar. Vamos abrir mais uma linha aqui. Isso. Então aí a gente abre mais uma linha. Opa, aqui não. Aqui. Aqui. Então o que nós temos aqui? 120. Aliás, né, gente, essa pergunta aqui nada mais é do que a sensibilidade. Vocês não precisam saber que ela é sensibilidade, mas ela é. Seria 120 dividido por 200. E aí a gente tem aí 120 por 200, a gente tem quanto? Vamos ver, 120 dividido por 200, nós temos 60%. Então nós temos aí a resposta de 60%. Tá? Que seria a letra C, então, ali.
E aí, gente, você tem as outras, logicamente, que semana que vem a gente vai fazer algumas a mais também, né? A título de uma revisão. E dá para fazer bastante exercício aqui. Vocês têm todas as respostas ali, né? Lá atrás, para tentar ver o que vocês conseguiriam fazer aí com as questões, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês, então, podem, logicamente, me chamar, sem problema nenhum, tá? Deixa eu parar aqui só de gravar para a gente poder, senão vai ficar uma gravação muito grande.